Saudações investidores, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de arbitragem. O objetivo da aula de hoje vai ser fazer uma revisão e te mostrar pontos importantes do TradingView aplicados à arbitragem. Ou seja, eu vou te mostrar quais são os indicadores e ferramentas que você vai precisar conhecer para entender aí um pouco desse módulo, onde nós vamos procurar oportunidades de arbitragem. Eu vou ensinar vocês a encontrar essas oportunidades de maneira gráfica, a partir do TradingView, ok? Então tem alguns indicadores que eu vou passar aqui. Detalhe que vai ter uma aula para cada um desses indicadores e como nós vamos utilizá-los na arbitragem. O objetivo aqui é te mostrar como configurá-los e de maneira simples falar como que nós vamos utilizar cada um deles, ok? Então vamos lá. Vamos começar com a questão mais básica, que é o que nós estaremos analisando no TradingView. Nós poderemos analisar duas maneiras diferentes para procurar oportunidades de arbitragem. A primeira é o ativo por si só, ou seja, Bitcoin USD, Ether BTC. O ativo sozinho, sem dividir e multiplicar por nenhum outro ativo. Eu vou começar falando sobre essa questão mais simples, depois a gente deixa um pouquinho mais complicado, ok? Vamos lá. Quando nós temos um ativo sozinho, igual eu estou com Bitcoin dólar na Gemini aqui, nós vamos plotar esses três indicadores aqui. O STDEV, que é o desvio padrão, o CC, que é a correlação, Correlation Coefficient, e o COV, que é o Covariance, ou seja, desvio padrão, correlação e covariância. Esses vão ser três indicadores importantes para a gente determinar se aquela criptomoeda que a gente está analisando aqui é uma boa criptomoeda para arbitrar. Ou então para definir se faz mais sentido arbitrar o Bitcoin na Gemini ou na Binance, correto? Então vamos lá. O que é o desvio padrão? O desvio padrão, ele é a volatilidade. Ou seja, você já aprendeu que quanto maior a volatilidade, maior tende a ser as oportunidades de arbitragem. Ou seja, quanto maior tiver aqui embaixo o desvio padrão, a volatilidade, melhor para o criptoativo para arbitrar ele. Como vocês já sabem, nem tudo são flores, né? Quando tem uma maior volatilidade, o risco do criptoativo também aumenta. Então, na maioria das vezes, vocês vão ver um desvio padrão maior nas altcoins, maior em exchanges com menor volume, correto? E para você configurar o desvio padrão, você tem que vir aqui, simplesmente clicar em Standard Deviation. Você vai encontrar várias opções e eu vou nessa aqui de mais likes, 1070. Você pode procurar outras aqui também, tem outras opções legais com até novas funcionalidades, ok? Continuando, correlação. A correlação, nós vamos ter uma aula só sobre ela, mas ela está medindo como dois ativos andam, se eles andam de maneira conjunta ou de maneira oposta. Quando nós temos o 1 lá em cima, quando está aqui próximo, quer dizer que os dois ativos que a gente está comparando andam de maneira muito parecida. E quando está no -1, que nós nem vemos aqui neste gráfico agora, quer dizer que eles andam de maneira oposta. O que é essa maneira oposta? Um subiu, o outro caiu. Correto? E por que está tão próximo ao 1 aqui na maioria das vezes? Porque eu estou comparando o Bitcoin na Gemini com ele em outra exchange, na Coinbase. Por isso que está próximo a 1. E aí vocês já devem ter sacado, né? Quanto mais distante do 1, quanto pior, quanto mais feio ficar isso aqui, quando você comparar duas exchanges, melhor será para você fazer suas arbitragens. Sacou? Para você configurar o Correlation Coefficient, é só você vir aqui que você vai encontrar. Beleza? É do TradingView mesmo esse. Por fim, covariância. A covariância é uma medida bem parecida com a correlação, inclusive está na fórmula. Mas a covariância, ela está medindo quando um ativo está variando, o quanto eles variam juntos, ok? É bem parecido aí com a correlação. Eu até prefiro a correlação, mas a covariância vai dar algumas informações para a gente quando a correlação estiver muito parecida, ok? A covariância também é bem parecido, tá? Você coloca aqui os símbolos que você quer. Você tem que colocar o símbolo 1 e o símbolo 2. Coloca as duas criptomoedas que você quer arbitrar, as duas exchanges, o que for. Correto?
Para encontrar também é muito simples, é só pesquisar aqui covariance, ok? Então, continuando, qual que é a segunda maneira que nós vamos utilizar o TradingView? Nós vamos utilizar o TradingView muitas vezes dividindo uma criptomoeda por outra, e como vocês vão ver na arbitragem triangular, até deixando isso um pouco mais complicado. Mas primeiro vamos só pegar a divisão de duas criptomoedas e o que isso significa. Se eu pegar aqui o Bitcoin USD na Gemini e dividir ele pela Bitcoin USD, vamos lá, na Coinbase, que é o que a gente estava comparando, olha só. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um coeficiente do preço dos dois criptoativos. Ou seja, se está em 1, quer dizer que o preço está igual. Se estiver 1.01, quer dizer que uma exchange está mais cara do que a outra. Correto? Assim como se tiver 0.99. Tudo depende qual exchange você colocou no denominador e no numerador. Beleza? Então, o objetivo aqui, quando você olhar para esse gráfico, vai ser sempre tentar enxergar a maior dispersão possível do eixo 1. Beleza? E qual que é o outro indicador que eu ainda não apresentei para vocês, que eu vou mostrar aqui? São as bandas de Bollinger. Eu deixo essas bandas de Bollinger aqui e vocês vão ver elas de maneira mais clara nas próximas aulas, tá bom? Mas olha só o que eu faço. Eu venho aqui e coloco o máximo de períodos possíveis para calcular a minha banda de Bollinger. Por exemplo, eu vou colocar 300 aqui. E eu vejo que quanto mais distante essa banda de Bollinger estiver do eixo 1, maior são as oportunidades entre esses dois ativos que eu estou comparando, ok? Porque a banda de Bollinger, ela também está calculando o desvio padrão, né? Então, quanto maior o desvio padrão dessa divisão aí, dessa divisão entre essas duas criptomoedas, melhor é para a gente fazer as nossas arbitragens. Deu para entender? Vamos continuar. Se eu estou olhando aqui o desvio padrão dessa divisão, o que eu quero ver? Eu também quero ver um desvio padrão grande, porque eu quero ver que está variando muito em relação ao 1. Correto? Deu para entender? A correlação e a covariância não são utilizados nesse tipo de gráfico aqui, porque como vocês sabem, o que nós estamos fazendo é uma comparação entre criptomoedas, correto? Então, se você comparar essa taxa aí de variação que tende a ficar no 1 com o preço do Bitcoin, não vai fazer sentido nenhum. O mesmo vale para a covariância, ok? Então, quando a gente vai comparar dois ativos, nós vamos estar focados mais no desvio padrão e nas bandas de Bollinger. Como vocês vão ver em aulas mais para frente, quanto que é a banda de Bollinger superior, quanto que é a banda de Bollinger inferior. Isso vai nos dar uma noção de quantos % nós podemos ganhar por arbitragem. Beleza, investidores? Sei que essa aula pode ter ficado um pouco complexa e confusa, mas nós vamos ter vários exemplos aí para vocês maturarem esse conhecimento e entenderem tudo preciso para vocês se especializarem em arbitragem e entenderem ela de maneira gráfica, que aí fica muito mais fácil de trabalhar. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até a próxima aula.